Estimados irmãos, estimadas irmãs, caríssimas crianças, caríssimos festeiros, a liturgia de hoje nos convida a mergulhar neste mistério tão profundo, a qual Jesus nos coloca nessas belas páginas do Evangelho segundo Lucas. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. Estais sempre preparados, porque o Senhor vai chegar numa hora inesperada. E qual será esta hora? Vivemos num mundo onde há respostas para as muitas coisas. Mas esta é uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, que às vezes encontramos dificuldade para respondê-la. Se o homem soubesse a hora que chegaria o ladrão, ele não deixaria que roubasse a sua casa. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, este momento em que Jesus diz: ficai preparados, porque não sabemos a que dia, nem que hora, se será à meia-noite, às 3 da madrugada, ou será durante o dia. Uma coisa é certa: Ele vai voltar. Enquanto estamos ainda como peregrinos, Ele age com cada um com misericórdia. Mas no momento que Ele voltar, Ele será justo e vai dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos sempre esta disposição, estar disponível para fazer a vontade de Deus. Como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, que toda a nossa potencialidade seja colocado a serviço de Deus. E nunca coloquemos as nossas potencialidades a serviço do pecado, porque gastamos mais energia para fazer o pecado e gastamos pouca energia para permanecer na graça. E aonde há graça, meus irmãos e minhas irmãs, não existe lei. Porque se estamos vivendo na presença de Deus, agraciados por Ele, não
não podemos estar sobre o jugo da lei. O amor nos leva a ser livres, enquanto o pecado nos leva a uma vida de escravidão, uma vida de dependência. Outro dia, numa homilia, eu dizia que as pessoas hoje, elas procuram ser dependente dos homens para não ser dependente de Deus. E é um engano muito profundo, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós devemos depender de Deus e não dos homens. A quem nós devemos obediência? São Pedro vai dizer: Enércio, o homem que prefere obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos a superar na nossa vida qualquer que for esta dependência do pecado, de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, devemos sempre refletir. Aquele que se torna amigo do pecado torna-se inimigo de Deus. Aquele que torna inimigo do pecado torna-se amigo de Deus. Porque essas duas coisas, meus irmãos, são incompatíveis. Escravidão nos leva a ser submisso aos senhores deste mundo. A liberdade nos leva a ser amigos de Deus. Por isso, um dia, Dom João perguntou para um padre que tinha 60 anos de vida religiosa e perguntou para o Frei Juvenal com estas palavras: Frei, o senhor sente-se preparado? O senhor que já tem 60 anos de vida religiosa, o senhor sente preparado? Ele pensou longamente, respondeu com sotaque norte-americano, dizendo para o Dom João: Dom João, a gente nunca está preparado. Eu estou me preparando. Nunca estamos preparados. Estamos nos preparando para este encontro definitivo
com aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Professamos no credo. Então, meus irmãos, peçamos a Deus que possamos aguardá-lo com os rins cingidos e com o coração atento. Se não estamos preparados, mas estamos nos preparando, o coração deve estar sempre atento àquele que um dia voltará. E aquele que nos confiou muitas coisas. Se nós permanecemos fiéis a Ele, Ele nos vai confiar ainda mais. Por isso hoje vivemos num mundo onde a maioria das pessoas preferem não conhecer, não pegar a administração, para depois ele não ser cobrado. Amados irmãos, amadas irmãs, tem muita gente que não conhece porque nunca foi lhe anunciado. Esse o Senhor não vai cobrar dele, porque não teve ninguém para lhe anunciar. Mas nós que temos bispos, profetas, sacerdotes, diáconos, que sempre está nos anunciando, se nós não queremos aprender e nem conhecer, se nós colocamos uma barreira, então isso não é falta de conhecimento, isto é ignorância. Uma coisa é não ser nunca conhecedor porque não tem ninguém que me anuncia. Outra coisa é eu renunciar o conhecimento motivado por uma ignorância. Então nos coloquemos atentos para sempre aprender o que o Senhor tenha sempre a nos dizer, a nos formar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o ser mais difícil de ensinar ele alguma coisa é aquele que não quer ser formado. Olha, eu prefiro que não me fale nada, porque é melhor eu ficar na falta de conhecimento do que conhecer e depois lá na frente a quem muito foi dado, muito mais será pedido. Mas ele não vai pedir mais do que ele nos confiou. Como ele confiou a Santa Edviges, esta mulher de fé autêntica, de fé sincera, robusta, e que durante a sua vida teve a oportunidade de testemunhar uma vida de caridade,
para com aqueles que eram necessário anunciar. Que Santa Rede Virgens venha ao nosso encontro, para que sejamos homens e mulheres de fé amadurecida, de fé esclarecida, para que assim, o dia que o Senhor voltar, se não estamos preparados, mas pelo menos estejamos nos preparando para que Ele não nos encontre despreparados.